Representando inovação, vanguarda em tecnologia e exemplo em responsabilidade social, o Itaú Unibanco é o maior banco da América Latina e a marca mais valiosa da América do Sul. No vídeo de hoje, vamos entender como o Itaú Unibanco se tornou líder no setor financeiro, transformando a relação dos brasileiros com as suas finanças e impulsionando o desenvolvimento econômico e social do país. Para entendermos a motivação por trás da criação do banco, é preciso contextualizar o cenário em que o país estava vivendo. Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro impôs medidas de represália econômica contra alemães e italianos. Uma dessas ações determinou a liquidação das filiais de bancos cujas matrizes estavam em países inimigos, resultando no encerramento de diversos bancos tradicionais em São Paulo. Assim, em 30 de dezembro de 1943, Alfredo Egídio de Souza Aranha, advogado e empresário visionário, fundou o Banco Central de Crédito. No ano seguinte, após um período de organização administrativa, o banco recebeu as primeiras autorizações da Caixa de Mobilização e Fiscalização Bancária para realizar operações financeiras, abrindo 4 agências em diferentes localidades. Ao final da década, o Banco Central de Crédito contava com 11 agências, sendo 3 em São Paulo e 8 no interior. Em 1951, a agência de Santos foi inaugurada, fortalecendo a presença do banco entre as companhias exportadoras de café. Em 1952, por recomendação do governo federal, a razão social foi alterada para o Banco Federal de Crédito, a fim de reservar a denominação original para o futuro Banco Central do Brasil. Durante esse período, o banco cresceu consideravelmente, inaugurando novas agências por todo o estado de São Paulo. Nas décadas de 1960 e 1970, o banco iniciou um movimento de diversas incorporações, fusões e aquisições, impulsionando o rápido crescimento da instituição. A primeira aquisição foi o Banco Paulista de Comércio, em 1961. Em janeiro de 1962, o banco inaugurou sua primeira agência fora do estado de São Paulo, no Rio de Janeiro. Em seguida, o banco incorporou máquinas do sistema Hollerith, ampliando sua capacidade de processamento. Contudo, devido ao ritmo lento desse desenvolvimento, a única alternativa para o crescimento rápido era a fusão com outro banco. Assim, em 1964, ocorreu a primeira fusão com o Banco Itaú S.A., uma instituição tradicional de Minas Gerais, fundada em 1944 por José Balbino Siqueira, na cidade de Pratápolis, no então distrito do Itaú de Minas. Dessa união, nasceu o Banco Federal Itaú S.A. No ano seguinte, o Banco Federal Itaú começou a operar com uma rede de 112 agências distribuídas por 6 estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Guanabara, Mato Grosso, Minas Gerais e Paraná. Em 1966, com a Lei da Reforma Bancária de 1964, os bancos no Brasil foram autorizados a criar bancos de investimento. O Banco Federal Itaú foi o primeiro nessa iniciativa, obtendo a primeira carta patente para um banco de investimentos no país, com a fundação do Banco Federal Itaú de Investimentos. Nesse contexto, surgiu a oportunidade para uma nova fusão, dessa vez com o Banco Sul-Americano do Brasil. Sob a nova denominação de Banco Federal Itaú Sul-Americano S.A., a instituição iniciou suas atividades com 184 agências distribuídas em 6 estados. Em 1969, ocorreu mais uma fusão com o objetivo de aumentar a participação no ranking dos bancos nacionais, desta vez com o Banco da América S.A. Com isso, o novo Banco Itaú América S.A. passou a operar com uma rede de 274 agências. A década de 1970 foi marcada por um rápido crescimento, impulsionado tanto pela expansão interna quanto por sucessivas aquisições, incluindo os bancos Português do Brasil, União Comercial e Aliança, sendo este o último estratégico para a expansão na região Nordeste. Em 1971, ocorreu a primeira aproximação formal entre o Itaú e o Unibanco. Em uma operação inovadora para a época, Citibank, Itaú e Unibanco se uniram para lançar o cartão Credit Card, um dos primeiros do país. Em 1973, a força do nome Itaú já era evidente para o público. Com apenas 4 letras, o nome era simples, original e fácil de memorizar, transmitindo uma imagem de simplicidade e solidez. Por isso,
a razão social foi alterada para Banco Itaú S.A. Na época, o banco era o segundo maior do Brasil em volume de depósitos e o primeiro em número de agências, com 468 pontos de atendimento. Em 1980, o banco começou sua expansão internacional, abrindo agências em Nova York e pouco depois em Portugal. O ambiente político e econômico conturbado do Brasil na década de 1980 levou o banco a focar novamente no crescimento interno. Durante esse período, o Itaú adquiriu apenas um pequeno banco, o Pinto de Magalhães. No final da década, foi um dos primeiros a se transformar em banco múltiplo, formalizando juridicamente a organização interna que já existia desde os anos de 1970. Em 1994, os bancos Itaú Europa, Itaú Argentina e Itaú Bank em Cayman foram estabelecidos, ampliando a atuação internacional do conglomerado financeiro. No ano seguinte, uma nova fase de crescimento teve início através de aquisições. O Itaú adquiriu o BFB, Banco Francês e Brasileiro, consolidando sua presença no segmento de clientes de alta renda, tesouraria e corporate bank. Ao final da década, o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso deu início ao processo de privatização dos bancos estatais, o que impulsionou a expansão do Itaú durante esse período. Como resultado, o banco adquiriu 4 bancos estaduais entre 1997 e 2001, o Banerj, o Benj, o Banestado e o BES. Em maio de 2006, o Itaú avançou significativamente ao adquirir as operações do Bank Boston no Brasil, Chile e Uruguai, por 2,2 bilhões de dólares. Com essa transação, o Itaú incorporou 5.500 clientes, 200 funcionários especializados e 3,6 bilhões de dólares em ativos, o que resultou em um aumento significativo de sua carteira em private banking no exterior. Além disso, os 203 mil correntistas do Bank Boston no Brasil foram integrados ao segmento Itaú Personalité. Contudo, o grande ponto de inflexão da instituição financeira viria em 4 de novembro de 2008, com a fusão junto à Unibanco, cujas raízes datam de 1924, com a fundação da Casa Moreira Salles, em Poços de Caldas, que posteriormente, em 1950, tornou-se o Banco Moreira Salles. Essa fusão criou o maior banco do país e o maior grupo financeiro do Hemisfério Sul, elevando seu valor de mercado para estar entre as 15 maiores do mundo. Inclusive, comente aqui embaixo se você quer um vídeo completo dedicado à história do Unibanco. Os números resultantes dessa fusão foram impressionantes para a época. Os ativos combinados ultrapassaram 623 bilhões de reais, cerca de 4.800 agências e postos de atendimentos e 14 milhões de clientes de conta corrente. Em termos de volume de crédito, representava 19% do sistema brasileiro. Em depósitos totais, fundos e carteiras administradas, atingia 21%. Em 2009, o banco estabeleceu uma parceria com a Porto Seguro para oferecer seguros de veículos e residenciais. Em 9 de maio de 2013, o Itaú adquiriu a Credit Card por quase 3 bilhões de reais, uma das mais antigas e reconhecidas emissoras de cartões do país, que passou a se chamar Rede. Em 2016, o Itaú realizou uma transação financeira significativa ao adquirir por 710 milhões de reais a operação do varejo da Citibank no Brasil. No ano seguinte, o Itaú divulgou através de fato relevante a compra de 49,9% da XP Investimentos. A transação envolveu um aporte de capital de 600 milhões de reais e a aquisição das ações da XP detidas pelos vendedores por 5,7 bilhões de reais, totalizando 6,3 bilhões. Contudo, a partir de 2021, a Itaúsa, holding num conglomerado financeiro, iniciou o desinvestimento da XP, tendo encerrado em 2023. Em agosto de 2022, o Itaú iniciou a compra de 35% da corretora Avenue, com planos de adquirir a totalidade da empresa em até 5 anos. Mais recentemente, em 2023, o Itaú encerrou suas atividades na Argentina após mais de 40 anos no país, em meio a uma situação de inflação descontrolada, crise social e contexto político turbulento. Atualmente, o banco possui operações em 18 países, sendo o banco brasileiro com maior presença na América do Sul, com operações no Chile, Colômbia, Paraguai e Uruguai. Atualmente, com uma vasta gama de produtos no setor financeiro brasileiro e por meio de suas marcas e parcerias comerciais,
o Itaú oferece uma ampla variedade de serviços disponíveis em diversos canais. Para isso, o banco adota um modelo seguido por outros bancos que mesclam o atendimento físico com o digital, oferecendo a mesma conveniência de atendimento. As inovações do banco refletem o bom desempenho de seus números nos últimos anos. Em 2023, o Itaú obteve lucro recorde de 33,1 bilhões de reais, consolidando sua posição na liderança no mercado brasileiro. À frente de sua gestão encontram-se Pedro Moreira Salles e Roberto Egídio Setúbal como co-presidentes do Conselho de Administração da empresa. Desde sua origem até as aquisições estratégicas e fusões de grande impacto, como a histórica união com o Unibanco, o Itaú sempre demonstrou uma visão de futuro e uma capacidade de adaptação ao novo movimento do setor bancário no país. A história de um dos maiores bancos do Brasil não poderia ter ficado de fora da nossa lista. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. É muito importante para que possamos continuar produzindo vídeos sobre histórias empreendedoras. Considere adquirir os livros na descrição. O conhecimento é o melhor investimento que você poderá fazer para o crescimento em sua carreira ou seus negócios. Obrigada por ficar até aqui. Até o próximo vídeo.